Olá, gente! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um experimento muito bacana. A gente vai colocar esse ovo dentro desta garrafa. Será que tem como? Então vamos ver o que você vai precisar para fazer esse experimento. A gente vai precisar de um ovo cozido, então peça ajuda à mamãe na hora de cozinhar o ovo, tá bom? Uma garrafa. Essa garrafa aqui é aquelas de suco de uva que a mamãe compra no supermercado. Então é só você perguntar para ela, mas pode ser qualquer outra garrafa, desde que a borda da garrafa ela seja menor do que o ovo, para ele ficar assim, equilibradinho. A gente também vai precisar de um isqueiro ou fósforo, algodãozinho e um pauzinho. Vamos ver como a gente vai fazer isso? O primeiro passo é você colocar o algodãozinho em cima da garrafa e colocar fogo. Aí você dá um empurrãozinho e coloca o ovo. E o ovo entrou, gente! Olha que legal! E por que isso aconteceu? Bem, isso aconteceu porque quando a gente colocou fogo, o fogo consumiu todo o oxigênio que tinha aqui dentro, que a gente tampou com o ovo. Então a pressão aqui dentro aumentou muito e a pressão aqui de fora ficou maior e aqui de dentro ela diminuiu. Então a pressão daqui de fora que ficou maior, ela fez uma força muito grande sobre o ovo e fez com que o ovo entrasse dentro da garrafa. Ele pocou, vocês viram que quando ele chegou lá no fundo, ele pocou. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a pressão foi tão forte, que fez ele estourar. Olha que coisa bacana, gente. E você, sabe o que é essa pressão? O que é a pressão atmosférica que tanto eles falam? Essa pressão atmosférica, ela é uma grandeza científica. Se ela é uma grandeza científica, ela pode ser medida. Olha que coisa bacana, né? Tipo, muito incrível isso. E você sabe quando que você vê pressão na sua vida? Vou te dar um exemplo. Sabe quando você está viajando e você sobe um morro e parece que dá um tampão no seu ouvido? Então, aquele tampão é a pressão, porque você está num lugar mais baixo. Quando você está num lugar mais baixo, a sua pressão é maior. Você sobe, a sua pressão vai diminuindo. Então, aquilo que dá no seu ouvido é pressão atmosférica que está agindo. A mesma coisa acontece quando você desce um morro. Você está numa pressão maior e ela cai bruscamente. Então, acontece a mesma coisa no seu ouvido. É tipo o seu corpo se acostumando com aquela pressão. Então, dá aquela fechada no ouvido, né? Outro exemplo que a gente também percebe em pressão é os mergulhadores, eles não podem ir muito fundo lá no mar, porque a pressão lá no mar é muito alta. E aí pode acontecer com eles o que acontece quando você pega um tomate e amassa ele, quando ele está bem madurinho. Não é legal. Então, por isso que os mergulhadores não podem ir muito lá pro fundo. Vocês lembram que eu peguei e falei que tinha como a gente medir a pressão? Fazer ela numa fórmula e falar, deu tanto assim? Então, vou ensinar para vocês agora como é que você faz isso. Existe uma fórmula, que é a fórmula da pressão, em que você consegue a pressão, que é o P, você consegue ela pegando a força, ou seja, a força do ar que fez sobre o ovo, no nosso caso, e divide pela área, ou seja, a área de contato que o ovo estava, que no caso era o nosso gargalo, que era menor que ele. Só que a pressão foi tanta, a força foi tanta aqui por fora, que empurrou ele para dentro e ele conseguiu entrar dentro da garrafa. Então, se a gente medisse, se a gente tivesse o tanto de força que foi exercido aqui do lado de fora, pela área que ele ocupa aqui, a gente conseguiria saber qual foi a pressão aplicada para esse ovo entrar
coisa bacana, na próxima aula a gente vai trazer exemplos para vocês de como aplicar essa fórmula. A gente vai descobrir pressão exercida nesse experimento. Então fiquem atentos que na próxima aula a gente vai trazer isso para vocês, tá bom? Muito obrigada e voltem sempre!